mais um vídeo no canal pra vocês. E esse vídeo de hoje é pra gravar meu relato de parto. Bom, no último vídeo que eu postei, eu ainda postei que era a última limpeza e organização antes da Lívia chegar, e realmente foi. A Lívia nasceu no dia 13 de setembro. Sim, eu estou atrasadinha com esse relato de parto, né? Mas, gente, foi uma loucura. Uma loucura. Acho que na minha cara dá pra vocês verem, né? O tanto que eu tô acabada, o tanto que as coisas aconteceram aqui, saiu totalmente fora do meu controle. Então, eu vim contar um pouquinho pra vocês. Eu vou aproveitar aqui já pra lavar meu rosto, pra me iniciar meu dia, porque é os momentos que dá, né? Então a gente tem que ser mil e uma tarefas. Eu vou lavar aqui o rosto e aí eu aproveito e vou contando pra vocês. A Lívia nasceu no dia 13, não foi como eu esperava, né? Eu desejava um parto natural, natural não, né? Um parto normal, e pensava na anestesia, igual foi o parto da Lorena, mais ou menos, né? Só que tudo saiu fora do controle, aconteceu várias coisas e eu vou explicar pra vocês. Então, já adiantando, a Lívia nasceu de parto cesárea no dia 13 de setembro, a 12h08, para ser bem exata, no Hospital Madre Teodoro. Vou falar pra vocês o que aconteceu. No dia 11 de setembro, eu tive a consulta com a minha médica, e aí ela pegou e falou pra mim que já estava combinado até que ela ia descolar a minha bolsa pra ver se eu entraria em trabalho de parto. Por quê? Como eu tenho diabetes gestacional, tenho não, tinha diabetes gestacional, não pode passar de 38, 39 semanas, dependendo de como tá ali o desenvolvimento da criança, como que tá o diabetes, se tá descompensado, se não tá. E no meu caso, estava bem descompensado. E aí a gente resolveu que iria fazer o descolamento da bolsa ali para ver se eu entraria em trabalho de parto de forma espontânea. Se eu não entrasse em trabalho de parto de forma espontânea, em 48 horas era para mim ir na maternidade, que já tinha me dado a carta, que eles iriam me internar e começar a induzir o parto, certo? Então, assim foi feito. No dia 11 de setembro, eu fui na consulta, ela foi, descolou minha bolsa, e aí falou pra mim, olha, se você entrar em trabalho de parto, você vai pra maternidade, ou se as contrações ritmarem, tá em trabalho de parto, vai pra maternidade, ou se a bolsa estourar, vai pra maternidade. Por quê? Eu tava com a bactéria Streptococcus positivo, então, assim que eu entrasse em trabalho de parto, eu precisaria entrar com antibiótico para não passar a bactéria para a criança, que é prejudicial. Só que até então ela não tinha medido minha pressão. Aí ela falou, ó, vou só abrir para pesar e vou medir sua pressão. Nessa que eu pesei, eu tinha engordado 3 quilos, mas não tinha engordado, eu estava inchada. Daí ela pegou e falou, tem alguma coisa estranha. Aí eu ainda falei, nossa, 3 quilos em uma semana, porque eu já estava passando colágeno em uma semana. Aí ela pegou e falou, tem alguma coisa estranha. Daí nisso eu entrei pro banheiro pra me trocar. Ela falou pro Guilherme, falou, eu acho que ela tá com a pressão alta, ela tá muito inchada, 3 quilos em uma semana não é normal. Aí ele, será, doutora? Ela falou, vamos ver. Daí eu saí do banheiro, troquei de roupa e tal, aí ela foi medir minha pressão e a pressão estava alta. Aí ela falou, olha, mudança de plano, você tem que ir direto pra maternidade, porque sua pressão tá alta e eu não me sinto confortável em você ficar em casa com a pressão alta, é muito perigoso, você pode tomar uma eclâmpsia, então eu me sinto mais confortável de você ir pra maternidade, eles vão monitorar, se você entrar em trabalho de parto, você já tá lá, se não, se eles controlar a sua pressão, eles te mandam pra casa, aí é um critério deles lá da maternidade. Deixa eu acender aqui a luz que eu acho que vai ficar melhor a iluminação. Enfim, assim foi feito. Foi feito mais ou menos, né? Porque ela queria que eu fosse direto à maternidade, mas aí eu tinha a Lorena. Eu falei, não, não posso simplesmente abandonar a minha filha. Daí eu peguei, vim pra casa, arrumei a bolsa dela, que até então ela ia ficar com a minha cunhada, no fim ela acabou ficando com a minha mãe. E aí a gente pegou, vim pra casa, arrumei a bolsa dela e tal, deixei ela na minha mãe e fui pra maternidade. Maternidade, não, eu falo maternidade, o hospital que ela iria nascer, que ela nasceu na Madre Teodora, porque eu falo maternidade e o pessoal acha que ela nasceu na maternidade de Campinas, mas não. E aí, da minha casa até a Madre Teodora dá em torno de
45 minutos, 50 minutos, dependendo do trânsito também. A gente saiu daqui, era umas 3h40, mais ou menos, 4 horas. É umas 3h40, que eu passei na escola, peguei a Lorena, arrumei a bolsa dela e levei ela pra minha mãe. Daí da minha mãe eu fui pra lá. Daí a gente chegou lá no hospital, já era umas 5h30, mais ou menos. Aí fiz a triagem e tal, e quero deixar uma adendo que eu amei aquele hospital maravilhoso. Eu fiz a ficha, eu sentei, já me chamaram pra triagem. Daí da triagem já falaram pra mim, ó, só aguardar que o médico vai chamar. Eu sentei de novo, não passou 3 minutos, o médico me chamou. Aí ele pegou e pediu alguns exames de sangue e o exame de urina pra ter certeza pra descartar a eclâmpsia, né? Porque como eu tava com a pressão alta, cheguei lá e realmente tava com a pressão alta. Aí nisso eu fiz também um cardiotoco e aí o coraçãozinho dela tava um pouquinho alterado, mas nada assim muito alterado. Aí ele perguntou se eu queria fazer exame de toque pra saber, eu falei que não precisava, porque eu já tinha descolado a bolsa, então eu só ia fazendo novamente. Na hora que tivesse trabalho de parto ativo, não tinha necessidade de ficar fazendo exame de toque à toa, se eu sabia que se eu não tava com contração, eu não tava dilatando. Então, não quis fazer exame de toque. Daí tá. Aí fui, fiz o cardiotoco, fiz os exames de sangue, exame de urina. E aí ele falou que o exame ficaria pronto em 1 hora mais ou menos. Ficou pronto até antes, só que a minha pressão tava alta. Daí os caras me segurando lá até. Aí os exames saiu, não era eclâmpsia, graças a Deus, tava tudo certo. Mas aí eles me seguraram lá até a minha pressão abaixar. E demorou. Eu saí de lá já era umas 2 da manhã, mais ou menos. Aí na hora que eles viram que eu tava com a pressão boa, eles falaram, pode ir pra casa, se você entrar em trabalho de parto, você volta. Aí tá bom, vim pra casa. Aí passei a quinta, isso era numa quarta-feira. Aí eu passei a quinta-feira, o dia 12, inteirinho em casa. Aí começou a me dar algumas contrações, mas nada assim, tipo, nossa, era uma contração bem de boa, nada assim demais, uma contração bem tranquila. E aí passei o dia assim. Aí eu falei assim, eu só vou ir na sexta, que daria as 48 horas que ela tinha estourado a bolsa, né? Daí eu vou na sexta de manhã, porque aí eles já vão me internar de qualquer forma, eu estando em trabalho de parto ou não, porque aí eles iriam induzir meu parto. Daí tá. Aí acordei de manhã, deixei a Lorena na minha mãe de novo, e fui. A minha sorte que eu não comi. Pra falar que eu não comi, eu comi um pedaço de bolo de maçã que tinha aqui em casa. Aí eu tava já com o estômago meio estranho, eu falei, não vou comer, vou ir sem comer. Ainda brinquei, falei assim, se eu precisar ir pra cesárea, eu já vai adiantar o processo. Aí o Guilherme falou, não, que cesárea, não vai precisar. Aí tá, fomos lá pro hospital. Chegamos lá, também foi super rápido o atendimento, tanto é que da triagem, a mulher nem deixou eu sentar de novo lá nas poltronas, ela já falou pra mim, olha, vem direto na sala da médica que não tem ninguém. Aí a médica já me atendeu, uma médica super gente boa. Aí eu peguei e expliquei pra ela o que tinha acontecido. Ela falou, vamos fazer um cardiotoco já. E nisso, a cardiotoco era uma salinha do lado dela, assim, tipo, pra trás dela. E ela ficou sentada na mesa dela, conversando comigo enquanto eu fazia o cardiotoco. Só que eu sempre fui muito curiosa, sempre estudei muito sobre isso. E aí eu comecei a olhar os batimentos no cardiotoco e comecei a ver que tava muito alterado. Eu comecei a ficar nervosa. E aí ela começou a falar comigo e eu não conseguia prestar atenção no que ela tava falando comigo, porque eu tava muito nervosa, que o cardiotoco tava dando alterado, o coração dela tava muito acelerado, tava 206, 208, 210. O máximo que baixava era 192, 194. Aí eu peguei e falei, doutora, desculpa, eu não tô conseguindo prestar atenção, eu tô vendo que o cardiotoco tá dando alterado. Aí nisso o Guilherme entrou na sala, que ele tava assinando os papéis lá da, a minha ficha de entrada, porque ela já me levou direto pra sala da médica, então eu não tinha assinado ainda. Daí ele foi assinar pra mim. E aí ela pegou e falou assim, calma, vamos terminar, tá? Falta ainda 10 minutos pra terminar, tal. Mas eu já sabia que tava errado, que tinha alguma coisa errada. E aí ela pegou e falou assim, você quer cesárea ou você quer parto normal? Eu falei, eu quero que for melhor e que for mais seguro pra ela. Eu idealizei um parto normal, mas pelo que eu tô vendo aqui, eu não me sinto segura por conta do que tá muito alterado o coraçãozinho dela, né? Aí ela pegou e falou, tá, vamos ver então. Aí ela, você quer fazer exame de toque pra ver? Eu falei, não quero, porque eu não tô em trabalho de parto ativo. E do jeito que tá o coração dela aqui, eu prefiro a cesárea. Porque eu tô preocupada, tá muito alterada. Ela olhou assim, ela falou, realmente, o coração dela tá acelerado, sua pressão tá alta. Eu acho que é uma boa escolha que você fez. Você quer a cesárea? Eu falei, sim, eu quero a cesárea. Ela, então tá, então a gente vai internar e a gente vai fazer a cesárea. Só que eu achei que, tipo assim, seria alguma coisa demorada, né? Isso já era umas 9h40, quase 10 horas. Aí ela pegou e falou assim, vou fazer o seguinte, você vai internar e vai fazer sua cesárea então.
Aí nisso eu fiquei nervosa, porque, tipo, era uma cirurgia, eu não tava pensando nisso. Eu sempre tive medo de cortes, pavor de corte. E aí, só que eu também fiquei preocupada com o coração dela acelerado, minha pressão tava alta ainda. Aí ela falou assim: vou fazer o seguinte, eu te dar uma medicação pra baixar a pressão, e enquanto sua esposa vai fazer a sua internação, e eles liberam o centro cirúrgico. Se não tiver ninguém, a gente já sobe, já faz a cesárea, se tiver, a gente aguarda pra poder fazer cesárea. Enquanto isso, você vai fazendo os exames que precisa fazer. Tá bom. Eu imaginei que, tipo, eu iria fazer cesárea lá pra tarde, tipo, tarde, noite. E aí eu perguntei pra ela, falei, mas não tem problema, o coração dela tá acelerado assim e tal, vai demorar? Ela falou, não, não vai demorar. Fica tranquila, foca em se manter calma, porque quanto mais nervosa você fica, mais sua pressão sobe e mais afeta ela. Aí eu falei, beleza, tá bom. Daí fui pra enfermaria, e aí na enfermaria eles já me colocaram acesso, né, pra poder, que foi aqui na mão, pra poder fazer a anestesia, fazer os procedimentos da cesárea, e já aproveitou e tirou sangue ali, e já deixaram o acesso, já me deram a medicação pra poder baixar um pouco a pressão. Aí ela já pediu também pra mim fazer o exame de urina e tal. Nisso deu o quê? Deu 1 hora mais ou menos. Que era. Eu lembro que eu fiz o exame de urina que eu olhei no relógio, que eu levantei pra sair, era 11h30. Aí eu fiz o exame de urina e a mulher já veio com a cadeira de roda, falou, vamos subir? Daí eu vou pro quarto, ela não, vai pro centro cirúrgico, ela já vai nascer. Daí eu já, tipo, aí eu fiquei mais, né, comecei a ficar mais nervosa pelo medo da cirurgia em si. Por isso que eu sempre quis o parto normal, gente. Pelo medo que eu tinha da cirurgia, do corte. Não era nem medo da anestesia, porque eu sei que a anestesia eu não ia ver tomando, então, que eu já tinha tomado no parto da Lorena, eu sabia que eu não ia ver. Mas era mais o medo da cirurgia em si e do corte depois, eu ter que cuidar daquele corte, que eu tenho pavor de corte, inclusive. Uma vez eu fui visitar a minha amiga que tinha feito uma cirurgia e na hora que ela me mostrou o corte da cirurgia, eu desmaiei porque eu tenho medo, tenho pavor de cortes. E aí, beleza, enfim. Aí subimos pro centro cirúrgico e tal, daí foi o tempo de subir pro centro cirúrgico, elas se prepararem, trocar de roupas, higienizar e tal. O anestesista vinha, e aí quando foi exatamente 12h08, Dona Lívia nasceu. Nasceu super bem, graças a Deus. Assim que ela nasceu, ela já chorou. E assim que ela nasceu, parece que foi Deus que tocou no meu coração de realmente bater o pé e falar que eu preferia cesárea. Porque assim que a médica tirou ela da minha barriga, ela fez cocô. Mas foi assim, instantaneamente, até brincou, falou, meu Deus, eu acabei de tirá-la, só demora mais meio segundo pra tirar ela, ela tinha feito cocô na sua barriga. Ainda bem. Mas nasceu super bem, saturando bem, respiração boa, chorou bem e tal, teve lá os cuidados lá, e ela tirou nota super boa, tirou 9, 8, 9, 9, 10, uma coisa assim. A cesárea foi muito tranquila, muito tranquila. Da cesárea em si eu não tenho muito o que falar. Eu lembro, a única coisa que aconteceu foi que, como eu tava com a pressão muito alta, eles me deram anestesia, deram os remédios e tal, a minha pressão caiu muito rápido. Daí eu comecei a querer desmaiar. Fiquei com a visão meia preta, assim, comecei a querer desmaiar. Daí o Guilherme ficou bem assustado, porque ele falou que eu fiquei pálida, e aí eu comecei a querer fechar o olho. E aí ele começou a perguntar, tudo bem e tal, mas aí o anestesista tava conversando comigo o tempo todo, ele já foi dando medicamento, e eu já voltei ao normal. Foi coisa assim, de 5 minutinhos que eu passei mal, assim, foi quando elas estavam abrindo ainda, não tinha nem nascido a neném ainda. Mas eles já estabilizaram eu ali super rápido. E só que tipo, é aquela velha coisa, gente. Depois que tomou anestesia, eles deitam. E aí já ele pergunta, tenta erguer a perna. Daí já não conseguia mais erguer a perna. Daí elas começou a preparar, colocou lá o pano e tal. E aí começou a preparar e já não sentia mais nada. Eu sentia que elas estavam mexendo na minha barriga, sentia elas apalpando, mexendo, mas não sentia dor, não sentia nada. Tanto é que quando eu achei que elas iriam começar, ela falou pro Guilherme, quer assistir, pai? Quer vir aqui ver? E aí ele falou, quero, eu tenho certeza que você vai ter coragem de vir, porque ele tava muito, tipo, você via que ele tava nervoso, assustado, só que ele já tava vendo tudo. Dele eu já tô vendo tudo, só quero chegar e ver ela nascer mais de perto. E cortar o cordão, que foi o que aí aconteceu. Elas tiraram ela, tal, ele cortou o cordão. E aí depois ele já ficou lá do lado dela, junto com a enfermeira e com a pediatra. E foi muito tranquilo, assim, né? Depois elas ficaram lá me costurando, enquanto elas me costuravam, elas ficaram brincando com a gente, conversando, dando risada. Aí perguntou se a gente queria ter mais filho, o Guilherme falando que queria ter mais um. Daí ela, então volta daqui 2 anos. Perguntou qual era a diferença da Lorena, né? Aí elas brincou, então volta daqui 2 anos, volta no meu plantão de novo, pra mim fazer seu parto de novo, tal, vocês são muito engraçados, tal, 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 você é super gente boa.
E a gente ficou conversando lá e ela perguntando de onde a gente morava, o que a gente fazia. Perguntou da Lorena, se a Lorena tava gostando da ideia de ter uma irmã. Nananã. Parecia que a gente tava num café da tarde conversando e elas estavam simplesmente me costurando lá. E aí depois que terminou tudo, né, que elas fechou tudo, aí veio uma outra enfermeira pra me levar pra sala de recuperação. Daí me trocou de maca, tá, né, levou pra sala de recuperação. Aí na sala de recuperação eu fiquei até, ela falou, ó, você tenta ficar se mexendo, na hora que você vê que você consegue dobrar o joelho, erguer a perna e dobrar o joelho, eu te levo pro quarto. Seu quarto já tá liberado. Aí, ótimo, maravilhoso, né? Adorei a ideia, que eu não aguentava mais, queria já ir pro quarto, eu queria tomar banho, porque eu achei que eu ia tomar banho rápido. Falei, na hora que voltar a mexer nas pernas, deixa eu tomar banho, né? Iludida estava. Aí a gente foi pra sala de recuperação, ficou eu, o Guilherme e a Lívia lá e tal. Depois não demorou muito, não demorou uma hora que eu tava lá. Eu já comecei a sentir a perna, daí eu peguei e chamei ela, daí ela pegou e já falou, então vou te levar pro quarto. Aí me levou pro quarto e tal, daí ela falou, olha, tem que esperar 6 horas pra poder tomar banho, daí eu já murchei, né? Porque eu achei que eu ia tomar banho. E aí fiquei lá, a gente ficou lá no quarto e tal, e a Lívia tava super bem, graças a Deus. Só que aí meu colostro não tava descendo de jeito nenhum. Tentei ficar lá estimulando e tal, demorou pra descer até bastante. Aí quando desceu bem pouco. Aí no segundo dia a gente teve que complementar um pouco com fórmula, porque eu percebi que ela tava bem chorosa, assim, se via que ela sugava e não saía o suficiente, não tava matando a fome dela. Daí peguei, chamei a pediatra, daí ela pegou, avaliou, tá, e falou realmente que tava com um pouco colostro, que não tava satisfazendo ela. Daí a gente intercalava, eu dava os dois peitos e aí intercalava não, né? Complementava com a fórmula. E aí depois em casa, é, com 7 dias, ela passou no pediatra e ele me passou uma medicação que foi que voltou o leite. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Mas, gente, foi isso. Foi uma coisa assim, totalmente inesperada. Eu não imaginava que seria cesárea. Mas cesárea, graças a Deus, depois que na hora que eu levantei, todo mundo fala que ai, na primeira vez que você levanta, você quase morre de dor, não senti nada, 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 nada. Eu senti um incômodo pra me levantar, assim, tipo, pra sentar. Eu senti um incômodo, senti medo. Medo, eu sentia muito medo. Eu tinha, tipo assim, eu perguntei pra enfermeira, moça, se eu andar não vai estourar esse ponto? Ela, não, não tem como estourar, pode ficar tranquila. Aí no banho tem gente que fala que na hora que levanta pra tomar banho e tal, que sente dor, que parece que os órgãos tá caindo, que eu não senti nada disso. O banho foi super tranquilo. A única coisa que eu não podia fazer era abaixar assim a cabeça pra poder tomar banho. Que aí eu abaixei e senti uma tontura. Daí ela falou, então mantém a cabeça elevada e aí eu vou te ajudando. Aí, na hora de secar da barriga pra baixo, ela secou pra mim, pra não ter que me abaixar, né? E me ajudou a vestir o pijama. Mas foi super tranquilo, eu não senti dor pra tomar banho, não senti nada. A única coisa que eu não podia era abaixar, assim, porque eu sentia um pouco de tontura. Mas tomei banho sozinha, tranquila, já lavei o cabelo, já foi super tranquilo, assim. E aí depois, pra levantar e sentar da cama no primeiro dia, assim, ela pediu pra mim não levantar sozinha, tipo, o tronco, pra pedir pro Guilherme me ajudar. Mas no segundo dia também a gente tava andando pra lá e pra cá normal, nem parecia que eu tinha tido cesárea, porque eu tava andando, não fiquei andando encurvada, assim, tipo, igual geralmente as pessoas andam porque sente muita dor e o desconforto e tal. Graças a Deus eu não senti isso. Foi bem tranquilo, eu tava andando normal. Lógico, eu tava andando mais devagar, assim, com medo, mas era puro medo meu de estourar tudo, de me levantar de uma vez e sair andando normal. E estourar todos os pontos, eu achava. E aí eu toda hora ficava com o Guilherme, olha meus pontos pra mim, olha meus pontos pra mim. Não tinha nada, não tava sentindo nada. Então foi super tranquilo. A minha recuperação também foi bem tranquila, apesar de. Isso vai ser um assunto para um próximo vídeo que eu vou gravar pra vocês. A Lívia, com 20 dias, ficou internada na UTI por 11 dias na UTI e um dia no quarto. E eu fiquei dormindo esse tempo todo na cadeira de amamentação da UTI, porque não tinha cama, né? Era uma UTI pediátrica. Mas ainda assim, minha recuperação tá sendo, né, gente? Porque eu ainda não fiz 40 dias. Então eu ainda estou de resguardo, mas tá sendo super tranquilo. Eu não tenho um A pra falar da minha recuperação, tá muito tranquila. Bom, sem enrolar mais, né? Não tem muito mais o que falar pra vocês. Foi isso que aconteceu, esse foi o meu relato de parto. Graças a Deus,
diante de todas as intercorrências, foi tudo bem, tá tudo bem. Tanto eu quanto ela ficamos muito bem. Depois que ela nasceu, minha pressão não subiu mais. Tá tudo estabilizado, eu tô me sentindo super bem. Preciso voltar na minha revisão de parto ainda, não voltei, né? Porque eu não vi os 40 dias ainda. Mas eu tô super bem, super tranquila. Esses últimos dias, depois que eu saí do hospital, eu senti uma dorzinha ou outra ali. Mas também não tem como querer muito, né? Foi muito nervoso, muito estresse, dormindo em cadeira de amamentação. Por mais confortável que seja, assim, tipo, falar pra vocês, a cadeira lá era muito confortável, o hospital muito bom. Só que eu não tava deitando corretamente, ficava me levantando toda hora pra poder atender ela. Eu fiquei sozinha com ela a maior parte do tempo, porque não, até podia dois acompanhantes, mas o Guilherme precisava ficar com a Lorena, tinha toda uma logística que não dava pra gente ficar lá, mas o tempo que ele podia, ele ficava lá me ajudando um pouco. Então, assim, foi super tranquilo. E o pós da cesárea pra mim foi tranquilo, a cesárea pra mim foi tranquila. E eu tinha muito medo de ser complicado, né? Porque é uma cirurgia de médio e grande porte, né, gente? Os próprios médicos falam isso. Então, eu tinha muito medo disso e graças a Deus, nossa, eu tenho muito a agradecer a Deus, que foi muito, tá sendo muito tranquilo. Não tenho do que reclamar. Inclusive, eu falei pro Guilherme, falei, olha, se eu soubesse que ia ser tão tranquilo assim, da Lorena teria sido cesárea também, porque foi muito rápido, gente. Da Lorena eu fiquei 17 horas de trabalho de parto. Da Lívia, eu cheguei no hospital. Não demorou 2 horas entre o processo que assim, ó, que fez a internação até ela nascer, não demorou 2 horas. Demorou mais ali na triagem, até eu ir lá fazer o exame de sangue, tomar medicação para baixar a pressão. Foi o que mais demorou ali, mas na hora que chegou, que o Guilherme assinou a internação, que chegou, não, foi feita a internação, até a gente subir pro centro cirúrgico e começar a cesárea, não demorou 2 horas. Foi assim, ó, coisa rápida. E ela nasceu super bem, e eu fiquei super bem, ela ficou super bem. A minha cicatrização foi ótima. Com 10 dias, quando eu fui lá, que tive que voltar com 10 dias, ela elogiou meus pontos, que foi aqueles pontos falsos, né? Foi ele que eles falam que é colado e dá aqueles pontos falsos. Ela elogiou, tava super bem, super sequinho, não inflamou, não ficou nem chegou a ficar vermelho os pontos. Foi bem, bem tranquilo, assim, de verdade. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo eu vou contar pra vocês o que aconteceu com a Lívia, por que ela ficou internada, como que foi. E mostrar também nossa nova rotina, que ainda não tá bem estabelecida, mas estamos seguindo uma rotina por aqui. E nos próximos vídeos eu mostro e conto pra vocês melhor tudo o que aconteceu. Até o próximo vídeo.